Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no Google Meet para mais uma conferência, um webinar que traz por título O Movimento dos Desigrejados. Eu gostaria de ler aqui, antes de tudo, uma palavra que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, que está relacionada ao tema que estaremos estudando nesta noite, nesta ocasião. Diz assim o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Palavra de Paulo aos Coríntios, que também se estende a todos nós, a toda a igreja de Cristo. Nós estamos felizes. Quero agradecer a participação de cada jovem que se dispôs a estar conosco neste momento, todos que estão, de alguma forma, acompanhando esse estudo, esse tema, que Deus possa estar te abençoando e edificando a sua vida. Quero agradecer também aos palestrantes convidados, Jean Morgan e Johnny Pinho. São dois jovens que nós já conhecemos há alguns anos, têm um bom testemunho perante a comunidade cristã e toda a sociedade. São dois jovens estudiosos das Escrituras, então conhecem o que a Bíblia fala a respeito desse tema, e também estão participando ativamente como membros da igreja e conhecem na prática a importância de fazer parte da igreja. E por essa razão, nós convidamos esses dois valorosos jovens que estarão falando a respeito desse tema, como surgiu esse movimento, o que eles defendem, o que pregam e o que a Bíblia fala a esse respeito. Parece que não, mas eles vão apresentar aqui os números. É um movimento que vem crescendo, vem ganhando força, e nós cristãos que estamos congregando e somos muitas vezes até afrontados por aqueles que defendem o movimento dos desigrejados, precisamos ter uma resposta à altura, precisamos saber refutar isso biblicamente, para que não venhamos ser enganados, mas possamos permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, quero dar boas-vindas aos palestrantes. O jovem Johnny é nosso aqui, de Cuiabá, congrega conosco no Alvorada, é professor da Escola Dominical, é coautor das lições bíblicas que foram publicadas aqui em Cuiabá, nos ajudou com, inclusive com essa lição que falamos sobre a importância do culto, e falamos algo também sobre os desigrejados. E o jovem Jean Morgan também é nosso aqui, mas está passando uma temporada ali no Paraná, né, que é um lugar mais fresco, tem menos fumaça, menos calor, mas é um grande servo de Deus que muito nos ajudou aqui quando esteve fazendo parte do conjunto, ajudou também muitos adolescentes. Então, é uma satisfação, agora advogado também, né? Pronto para nos defender aí. Então, graças a Deus, que nós temos pessoas muito dedicadas e que hoje tiraram esse momento, né? Já estudaram, já prepararam, e a partir de agora estarão discorrendo a respeito desse tema. Que Deus possa estar abençoando a todos os nossos participantes, jovens, irmãos, irmãs, que Deus possa estar abençoando e edificando. Vamos então, a partir desse momento, quero passar aqui vamos começar aqui por perto, né? O Johnny Pinho vai estar iniciando e já cumprimentando, e aí, na sequência,
Jean Morgan, e aí vocês vão com liberdade de discorrer a respeito desse tema, e nós estamos por aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, nós vamos ajudando, ok? Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje, né, com a convite do nosso líder, como ele já nos antecipou, sobre esse tema muito importante, né, sobre os desigrejados. Nós estamos passando por um período diferente nas nossas vidas, né, um período atípico em todas as nossas áreas, tanto na área da saúde, a área pessoal, a área profissional, a área econômica, tudo isso. E esse sentido, esse movimento, ele, de certa forma, principalmente não, um ponto para nós cristãos, ele afeta todas essas áreas, né? E nós queremos apresentar aí, hoje, para os ouvintes, para aqueles que estão acompanhando, que a minha intenção, a intenção do Jean, apresentar para todos vocês que esse movimento, ele é real, não é teoria, está acontecendo nos nossos dias, já aconteceu no passado, mas nós, como cristãos, conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo, temos que estar pautado na palavra para podermos combater e termos a nossa fé firmada na rocha que é Cristo. Já. Amém. Isso aí mesmo, Johnny. A gente vê, né, atualmente, né, essa preocupação em todas as esferas, né? Assim, eu estava pesquisando a fundo esse tema, né? E a gente vê que vários tipos de igrejas têm se preocupado com isso, né? Os desigrejados, né, como a gente vai estar caracterizando e destacando, né, como quem são eles, o que eles pregam, como que eles se tornaram desigrejados em si, né, a gente retoma mais para o lado evangélico, né, mas a gente tem visto também a defesa até pela parte dos católicos, quanto o combate da importância da igreja em si, né. Quando a gente estava conversando com o Johnny, né, sobre esse tema, a gente até chegou nessa seguinte conclusão de falar por que da importância da igreja, né. E a gente vai estar especificando por que esse movimento ele está errado, né? Por que a gente é contra ele e o que a Bíblia diz para a gente, com que refutação a gente vai contra esse movimento, né? Então, e aí, Johnny, você quer começar falando com o que são os desigrejados? Eu começo e a gente vai dando continuidade aí. Eu gostaria só de colocar como base, né, Jean, para a nossa palavra, Hebreus, além acrescentando o que o Montoni já passou aí no começo, Hebreus 11, Hebreus 10, capítulo 10 e versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e dando mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Paulo, a gente pode dizer, né, colocar aqui, que Paulo ele escreve essa passagem aconselhando, né, para os irmãos que não deixassem a congregação, a comunhão entre os irmãos, pelos problemas que estavam acontecendo naquela época, pelas dificuldades que os cristãos enfrentavam. Pode-se dizer que não deixando enfraquecer a sua fé, mas antes estando convicto de tudo que estava acontecendo dentro da igreja e que Deus e a sua palavra fazia ciência que poderia ser resolvido em comunhão com os irmãos, administrando, ensinando, corrigindo, tratando, trabalhando em todas as áreas. E Paulo, preocupado, ele escreve que isso estava acontecendo, mas que deveria ser combatido em comunhão, não individual, não se afastando do meio da igreja, mas sim mantendo-se convictos e firmes na comunhão dos santos, né? Na comunhão dos irmãos. E, para começar, eu gostaria só de fazer uma ilustração para a gente poder entender um pouco para que caminho anda esse conceito de desigrejado.
é que existe um diálogo, uma paródia, uma conversa fictícia de um desigrejado, uma pessoa que quer deixar a sua igreja, e o apóstolo Paulo. Um texto fictício, uma ilustração fictícia para a gente poder entender um pouco mais do que a gente vai falar no contexto desse tema. Essa pessoa, ela é uma pessoa à procura da perfeição, da igreja perfeita. Ela está desiludida, decepcionada com a atual situação da sua igreja, da sua congregação, e ela quer deixar, ela não quer viver ali. Ele é um santo, quer caminhar para a perfeição, para a santidade. Ele quer ir ao céu. Então, ele quer se santificar. Ele acha que se santificando é saindo do meio desses problemas, dessas coisas que estão acontecendo dentro da igreja, e seguir um caminho onde ele acha que está certo, onde onde os santos vivem, né? Nós sabemos que nós estamos a caminho da santidade, nós estamos nos santificando para estar com Cristo nos céus e sermos santos nos céus com Deus. E aí ele liga, ele pega o seu telefone e liga para Paulo. E diz: alô, apóstolo Paulo, é o senhor? Aí o apóstolo Paulo responde: sim, meu filho, sou eu. Aí ele diz: graça e paz, apóstolo, graça e paz. Desculpa incomodar, mas estou precisando de uma ajuda do senhor. E o senhor, como um crente fiel, aconselhador, eu gostaria de obter conselhos com o senhor do que fazer nesse momento. Eu estou decepcionado com algumas coisas que estão acontecendo na minha igreja, não vejo mais aí condição de estar lá dentro, vejo muita coisa errada, muita coisa acontecendo, e eu quero procurar a igreja perfeita. O que o senhor me aconselha? Será que eu posso congregar na igreja de Corinto? Aí Paulo pensa, e aí Paulo responde: tá, mas olha, a igreja de Corinto tem um grupinho lá que, como está escrito lá em 1 Coríntios 1,12, tem crentes com inveja, com contendas. 1 Coríntios 3:3. Existem brigas, e essas brigas eles vão até o tribunal jurídico de sua região para resolver seus problemas. Então, em 1 Coríntios 3, de 6 a 11, e aos fornicadores dentro da igreja. Se você está procurando a igreja perfeita, acho que Coríntios não é a igreja ideal. Aí o personagem, ele coça a cabeça, então, E então a igreja de Éfeso? Aí Paulo responde: ela é uma igreja alicerçada na palavra, ela é uma igreja conhecedora da palavra, é uma igreja que está baseada na palavra. Mas, ultimamente, tem alguns cristãos dentro dessa igreja que estão deixando o amor, de praticar o amor entre os irmãos, como o próprio João escreve em Apocalipse 2:4, né? Aí ele fica: nossa, o negócio está ficando, tá feio. Aí ele retruca: mas então o que o senhor acha de eu congregar na igreja de Tessalônica? Aí Paulo diz: lá tem alguns irmãos que andam desordenados e não gostam muito de trabalhar. 2 Tessalonicenses 3:11. Aí o personagem: tá difícil, Paulo. Tá difícil encontrar uma igreja. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Você vai me aconselhar a ir a uma igreja perfeita. Aí ele responde: então tá, vai perguntando que eu vou te responder na medida do possível. Aí ele: mas Paulo, então o que você me diz da igreja de Filipe? Paulo responde: Filipe até uma igreja boa. Mas tem duas irmãs lá que não estão em acordo. Elas brigaram, estão se desentendendo e está causando um alvoroço entre elas e os adeptos a elas, as opiniões dela. Filipenses 4:2. Aí ele então... E a igreja de Colosso? Paulo diz: olha, a igreja de Colosso é uma igreja onde tem um grupo de hereges lá que estão tumultuando as coisas. Eles estão se levantando e atribuindo as suas opiniões e as suas ideias e tentando convencer os irmãos a estarem no meio junto com eles nas suas opiniões. Gálatas 5:15. Aí o personagem diz: eu não sabia que era tão difícil assim encontrar uma igreja perfeita.
Eu liguei até para João, para ver se João me aconselhava uma igreja perfeita, mas ele começa a relatar que até mesmo nas igrejas da Ásia Menor existem as igrejas com problema. Tanto que ele me pede para que eu procure Apocalipse, no capítulo 2 e 3, e lá encontre os conselhos que o próprio apóstolo João diz a essas igrejas. Então, o que eu faço, Paulo? Aí Paulo disse, olha, você precisa simplesmente entender que não existe na terra igreja perfeita, enquanto tiver homens carnais no meio dela. Você tem que manter a sua esperança e perseverança, como diz Hebreus, capítulo 12 e verso 23. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoando-os. Então, se nós que pensamos que somos a igreja, participamos da Igreja Universal, nós devemos confiar e acreditar que estamos inscritos por Deus, somos chamados por Deus, e Ele é quem vai nos aperfeiçoar para aquele grande dia. Então, não adianta eu olhar para o lado, olhar para o irmão, olhar para o outro, olhar para o problema e achar que ali não é a igreja perfeita, que sair procurando uma condição de igreja perfeita. Porque perfeito nós seremos somente nos céus com Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, aquele grande dia. Então, é através um pouco desse conto que nós começamos a nos basear do que é o conceito dos desigrejados. O conceito dos desigrejados nada mais é que aqueles sem igreja, aqueles que não querem estar no meio da instituição igreja, não querem cultuar a Deus nos templos, não querem cultuar a Deus em comunidade com os outros irmãos, porque acham que quando se reúnem, enquanto há liderança, enquanto há governo humano no meio da igreja, há problemas, há desfalques, há mentirosos, há enganosos e há imperfeitos. E acreditam que a igreja de Cristo, ela precisa ser perfeita. Então, na verdade, eles, de certa forma, não estão errados. Mas a igreja, ela foi chamada para caminhar para a perfeição, para o seu alvo ser a perfeição. Então, o começo do conceito desses desigrejados já começa a errar justamente nesse intuito, né? Que eles procuram a perfeição, eles procuram algo que seja santo. E santo, nenhum homem é. Santo somente é Deus. Santo é somente aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu e aquele que nos ama. E nos chama para a sua glória, para que nós possamos, naquele grande dia, estarmos com Ele. E sem igreja são pessoas que professam fé. Eles não são crentes que não têm fé, que eles não acreditam na palavra, não acreditam no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eles acreditam, mas, como nós já começamos a dizer, eles acreditam que em Cristo, mas eles não aceitam que o homem é imperfeito. Eles querem acreditar que o homem ele tem que ser perfeito, sem falhas, sem máculas, sem pecado. Então, eles procuram deixar o convívio e o meio social cristão para se afastar dessas pessoas erradas e procurarem serem pessoas santas. Eu estudando, eu achei interessante algumas argumentações e justamente fiz uma anotação de algumas para poder acrescentar no nosso estudo, que os evangélicos são aqueles que acreditam em Cristo e que são adeptos ao conceito do cristianismo, aqueles que creem em Cristo e seguem Cristo em todo o seu ensinamento, em todo o seu chamado e todas as suas convicções. E se identificam com o Evangelho do Senhor Jesus.
E os não evangélicos são justamente aqueles que não acreditam, que se perderam ao meio do caminho, deixaram a sua fé se esvair, desacreditam ou falharam na sua fé, falharam na sua crença e falharam no caminho. E deixaram a boa prática da palavra, deixaram a boa prática do ensinamento, do aprendizagem que a Bíblia nos ensina. E se entregaram aos seus prazeres. Já que estamos, vamos lá usar um termo, já que estou no chiqueiro, vou me emporcalhar totalmente. Basicamente, que os não evangélicos, aqueles que não se denominam evangélicos, querem fazer. E, justamente, os desigrejados ou os sem igrejas, eles estão justamente nesse meio termo. Eles acreditam em Cristo, mas eles não querem seguir fielmente, eles não querem ter compromisso fielmente naquilo que o Senhor deixou. Eles querem procurar uma maneira de ser cristão, de ser salvo, de ser santo, justificando-se por si próprio, deixando a igreja no meio do caminho e seguindo por si, tomando para si conselhos próprios, não conselhos de homens, mas sim conselhos e entendimento que eles buscam através da palavra. E o conceito dos desigrejados, ele não é um número, não é uma quantidade pequena, é uma quantidade até apresentável nos nossos dias. Eu vi algumas anotações e quero transmitir para os irmãos que o termo da expressão dos desigrejados, que o Jean aí, acho que a Eva e a Bruna pode me corrigir se eu disser errado, mas o termo dos desigrejados vem do inglês, que é o shootshed, que justamente significa aqueles que não querem ir à igreja, aqueles que não querem a prática da reunião de igreja. Então, esse basicamente é o conceito principal que eu vejo e transmito para os irmãos dos desigrejados. E eles, nos Estados Unidos, são um número considerável. Tanto que, em 2004, o levantamento de pesquisa, os Estados Unidos já tinham 75 mil cristãos evangélicos que se denominavam desigrejados, que eles não tinham interesse de participar de reunião, não tinham interesse de estar em comunhão na igreja. E no Brasil, em 2017, isso já alcançava esses mesmos adeptos a essa ideologia, esse movimento, já eram 4 milhões de pessoas. E esse número vem só crescendo, até mesmo nos nossos dias. O IBGE diz que em 2003 diz que os protestantes que não queriam ir ao templo já eram 7% já era uma diferença de 7% dos números de cristãos em todo o Brasil. E em 2009 já chegou a 2,9%. Então hoje já acreditamos que já podemos passar a casa dos 10%, 15%, né, dos cristãos em si. O que você acrescenta aí, Jean, nesses cálculos ou nessa teoria do movimento dos desigrejados? Isso que eu cheguei também a pesquisando, né? Eles trazem mais esse dado dos 4 milhões de evangélicos desigrejados, né? Eles focam mais nessa parte, eu não achei uma mais atualizada, né? Mas, assim... eu também não consigo. Oi. Vou aproveitar aqui que o Johnny te passou aí a bola da vez. Eu fiquei com a dúvida agora, de repente, a dúvida de mais alguém. Nós poderíamos, então, dizer que os desigrejados, eles são pessoas, na sua grande maioria, que já frequentaram a igreja e se desiludiram com ela por alguma razão e pretendem agora seguir a fé sem participar da igreja organizada. Está correto, então, isso?
Isso, eu até vou destacar agora, né, alguns pontos que fazem com que essas pessoas elas estejam descontentes, né, com a igreja em si e fazem elas quererem aderir a esse movimento, né? Que seria, então, essas pessoas desigrejadas? Que motivam elas a sair da igreja, né? Porque igual o irmão Tony e o Johnny acrescentaram, né? São pessoas que realmente cultuavam, estavam ali todo domingo, né? Mas, de repente, começaram a se desiludir com a igreja. Mas o que aconteceu? Geralmente, o quê? Eles se descontentam com uma liderança local, com a estrutura rígida das igrejas onde frequentam, né? Muitos deles falam que às vezes estão pregando coisas muito duras, né? Que não deveria ser tão assim, deveria ser mais flexível, né? Aí tem outras pessoas que rejeitam a prática litúrgica do culto, para ela não tem que ter dízimo, para ela outras pessoas não tem que ter louvores, sabe? Não só tem que ir direto para a palavra, não tem que ter todo domingo ir para aquela igreja em si, né? Eles têm que se frequentar locais abertos, como praças, para outras pessoas nas próprias casas, né? Outras pessoas também abandonam o templo, né? Comunhão com os irmãos da fé, como o falou, né? Eles não querem mais ter esse contato de comunhão que a gente, como a igreja evangélica, preza muito, né? E eles são realmente evangélicos sem vínculo eclesiástico, então eles têm orgulho em dizer que eles são desigrejados, que eles não têm esse vínculo com essa igreja institucional, né? Eles dizem que Jesus não organizou e nem construiu templos, então por isso que eles não tinham que estar presos em templos como a gente tem hoje, que estão falando que tem muito glamour, né? Os templos estão investindo muito dessas obras nisso, estão tendo desvio, os pastores estão cometendo pecados, né? Cada vez mais abomináveis, né? Então isso eles falam que realmente é só possível alcançar a santificação que é tão pregada na igreja, saindo dela. Só saindo dela que realmente eles vão encontrar Deus. E os estudos que a gente vai encontrando, né, denotam que desde o século II já aconteciam movimentos semelhantes a esses, ou seja, sempre se opondo a essa institucionalização e sempre sendo contra alguém, né, essa figura central que seria o pastor, né? Muitas delas não acreditam nessa forma. Falando sobre a questão dos séculos da igreja primitiva, o conceito, nós dissemos no começo que não é um conceito atual que vem desde o começo. Lá no começo da igreja primitiva, no levantar da igreja católica, já existia aqueles que não aceitavam, né, a participação da igreja católica em parceria com o Império Romano, né? Então, eles discordavam desse elo político que existia, eles discordavam da igreja ser uma instituição fechada, onde os bispos, os padres, o Papa, ele tinha todo o domínio, eles acreditavam que a igreja precisava ser aberta para todos, ou em outras exceções, né, que já existiam naquela época do seu corpo eclesiástico, e eles já se esvaíam aos poucos, né? Eles iam deixando a participação do culto, a gente pode dizer, das missas, das reuniões, e se entregavam ao desgosto, né, dessas reuniões. Isso mesmo, a gente já vê que esse evento, né, essa decepção já vem de há muito tempo, né? Eu gostaria de perguntar para você, Emily, se você já tinha ouvido esse termo antes, né? Se você já teve contato com alguém, né, que seja desigrejado, o que você poderia compartilhar com a gente sobre esse tema também? Eu que você está falando? Isso, você mesmo, Emily Stephanie. Já ouvi o termo, já vi gente que fala que é desigrejado e assim, honestamente, já vi muitas justificativas que me fizeram pensar muito. Por exemplo, em relação a essa questão que a gente fala que não existe igreja perfeita, né? E o Johnny colocou muito bem que a igreja, ela é um caminho para a perfeição, que a gente caminha para a perfeição, mas a gente não está estabelecido, é o estado dinâmico para a perfeição, né? Mas a gente não está estabelecido estaticamente na perfeição, porque ninguém consegue ser perfeito. Só que, assim, a gente percebe que existem muitos erros, existem
uma quantidade considerável de erros que a gente consegue identificar em alguns casos. Eu já vi gente que se identifica como desigrejado, na própria faculdade também, falar assim que eles são assim desiludidos mesmo, decepcionados com essa certa inimputabilidade assim, que existe dentro da igreja nesse meio assim, eclesiástico mais o alto clero, vamos dizer. Que nesse alto clero, eles meio que são meio inimputáveis ali. Existe, por exemplo, um conglomerado que nunca sai desse poder. E aí existem atos de corrupção assim que todo mundo sabe, que todo mundo identifica. Eu não estou falando assim especificamente nossa igreja, não me compreendam mal. Estou falando assim de uma forma geral, desde inclusive igual você está comentando, desde inclusive da apostólica romana, que vem a história, a gente está falando de uma forma geral como instituição, né? E a gente percebe assim que parece que não existe punição, sabe? Parece que não existe uma forma que... uma certa forma de punição. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre ficava questionando meus pais, né? Eu ficava, poxa vida, como assim? Como fulano fez coisa errada e ainda assim é obreiro? Como assim? E ninguém fala nada. Como assim? E aí meus pais falavam, olha, a justiça divina é diferente da nossa justiça, você tem que compreender isso, Emily. Mas eu era muito criança e não compreendia. Com o tempo a gente vai entendendo algumas coisas, né? E por isso que eu acho que algumas razões, não que sejam justificáveis, mas a gente entende alguns motivos, compreende alguns motivos que, assim, que eles tentam se justificar, né? Então, para trazer, assim, uma forma de trazer eles de volta, teria que ser nesse sentido. A gente tem que denunciar as coisas que acontecem dentro da nossa religião, dentro da nossa instituição. A gente tem que denunciar, a gente tem que ser ativo, né? A gente não pode ser uma voz passiva ali dentro, aceitando tudo quietinho, calado. Não que tem que se revoltar com as autoridades constituídas por Deus, também não me compreendam mal. Mas a gente, quando identifica alguma coisa errada, quando a gente percebe alguma coisa errada, a gente tem que denunciar, porque sai mal falado, né? E como que a gente vai se defender lá fora? Como que a gente vai defender a nossa fé? Fica difícil. Assim, é isso que eu queria pontuar. Foi boa a sua participação, Emily, e é justamente nessa linha de pensamento que a gente se preocupou em entrar no conceito dos desigrejados. Porque existe, né, no nosso meio, e existe no meio da faculdade, da universidade, como a gente pode até indicar aí alguns comentários do nosso irmão Valmir, que ele fala nos seus livros um pouco sobre as decepções, né, da universidade, as relevâncias, as linhas de pensamento que deixa a gente balançado. Mas, no intuito, quando eu fiz essa narrativa no começo, foi justamente para mostrar que existe essa realidade, e que essa realidade começa justamente nesse sentido de que a gente se encontra no momento, no crescimento, no amadurecimento da nossa fé cristã, da nossa caminhada no cristianismo. A gente vê muita coisa contradizer o que a própria Bíblia diz, a própria Bíblia nos relata, nos chama a atenção. E a gente fala assim, mas será que não está errado? Será que Deus não deveria fazer igual fez na antiguidade, descer fogo do céu e consumir os ofertantes mentirosos, os enganadores, ou até mesmo lá no Antigo Testamento, abrir a terra e fazer consumir os pecadores, os idólatras em si? Mas o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele diz que haveria em nosso meio o joio no meio do trigo. E que esse joio e esse trigo só seriam colhidos, só seriam separados naqueles grandes dias. E Paulo ele vem ensinar nas cartas universais à igreja
que se nós acompanharmos em todas elas, como eu disse nas narrativas, Paulo, para esse personagem, Paulo apresenta as questões, as imperfeições que haviam em todas as igrejas. Mas, se nós lemos cada carta, Paulo não somente apresenta as imperfeições, como ele corrige e como ele diz e nos ensina qual é o verdadeiro e certo caminho a seguir, e que sejamos fiéis. E até o João, nas cartas das igrejas menores, ele começa, o Espírito Santo o induz a escrever que as imperfeições que existem dentro da igreja é real, mas que se a igreja mudasse o seu pensamento, se a igreja buscasse vir na contramão desta realidade, seriam abençoados. Que ouça o que o Espírito, João diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. O termo ao que vencer é justamente aquele que está com decisão, com propósito no seu coração em manter a espada em punho, o escudo armado para combater tudo. E disposto a enfrentar a guerra, disposto a enfrentar o obstáculo e sair do outro lado e ser vencedor. Então, aquele que tem o propósito de vencer é aquele que quer combater o bom combate e seguir adiante, independente da circunstância, mas sair vitorioso do outro lado, alcançar o seu objetivo, alcançar o mérito, alcançar a honraria, alcançar a glória da vitória em si. Então, nós cristãos, nós estamos neste caminho. E é com esse intuito que nós estamos compartilhando esse estudo para combater que existe realmente, é a realidade no nosso meio. As pessoas que se decepcionam, as pessoas que procuram outros meios para agradar a Deus, ou procuram uma outra, como que eu posso dizer, procuram uma outra porta para seguir, achando que seria o caminho correto à santidade. Mas nós queremos mostrar que existe isso e que não é neste conceito. A igreja em si, ela simplesmente não foi chamada para ser uma instituição. Ela não foi chamada simplesmente para ser um templo de 4 paredes, mas ela foi chamada para ser um grupo de pessoas que professam uma fé, que professam um propósito, que creem no propósito, que querem caminhar por caminhos diferentes na contramão do mundo. Quer acrescentar alguma coisa, Jean? Eu queria aproveitar esse momento para citar aqui um dos livros que nós recomendamos a leitura, do autor Tom Rainer. Ele escreve o livro Eu Sou Membro de Igreja, publicado pela CPAD 2018. E ele diz assim, você falou o termo Igreja Universal. Antes que alguém ache que é a Igreja Universal do Macedo já queira debandar para lá, vamos explicar aqui que a Igreja Universal se refere àquela igreja invisível, interdenominacional, que não está relacionada a nenhuma igreja organizada. Ela é a igreja que está presente em todos os lugares, em todos os países, em todas as épocas, em todos os tempos. E quando o autor faz essa citação, ele faz essa referência, ele diz assim, algumas pessoas irão argumentar que o corpo de Cristo, nós lemos lá em Coríntios, a nossa leitura inicial, 1 Coríntios 12, onde Paulo explica o conceito da igreja como comparando ao corpo. E ele vai dizer assim, algumas pessoas irão argumentar que o corpo de Cristo se refere à igreja universal. Então, não é uma igreja local, não é uma igreja organizada, não é a igreja A, a igreja B, a igreja Assembleia, a igreja Batista, a igreja... não, é uma igreja universal, ela não tem nome. Então, eles partem a partir desse argumento. O corpo é a igreja universal. Até aí, ok. Mas o termo igreja universal representa o conjunto de todos os crentes, de todos os lugares e em todas as épocas. Concordamos. Essas pessoas estariam certas. Mas a igreja universal e a igreja local não excluem uma da outra.
Essa é a questão que eles não entendem. Fazer parte da igreja universal sem estar em uma igreja local, biblicamente, é impossível. Veja a sequência do que ele explica. Na verdade, a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito sobre igrejas locais, e aí você fez muito bem a sua introdução, Johnny, quando você coloca Paulo argumentando que nenhuma daquelas igrejas eram perfeitas ou isentas de problemas. Todas elas tinham alguma situação que não agradava a Deus, pessoas com problemas, mas em nenhum momento você vai ver Paulo dizendo, então saia dessa igreja, então fique em casa, congregue em casa, deixe de cultuar. Você não encontra isso em nenhum lugar da Bíblia. Pelo contrário, ele exorta essas pessoas que estão erradas a se corrigirem e a viverem em santidade conforme a palavra de Deus recomenda. Então ele fala, o Novo Testamento foi escrito sobre igrejas locais e para igrejas locais. E ele diz assim, o livro de Atos fornece uma narrativa histórica da obra do Espírito nas igrejas de Jerusalém, em Antioquia, em Chipre, em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, na Panfilha, na Macedônia, em Tiatira, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, em Cesareia, em Éfeso, em Troas, em Roma, em Malta, dentre outras. Ou seja, igrejas locais. Veja quantos livros do Novo Testamento foram escritos para igrejas locais específicas. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. 4 dos livros de Paulo foram escritos para indivíduos em um contexto de igrejas específicas. 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Qual é o ponto? O autor pergunta. Dizer que você limitará seu envolvimento à igreja universal é uma desculpa inválida e esfarrapada. A Bíblia diz claramente que devemos estar ligados a uma igreja específica em um contexto específico. Então, uma coisa não anula a outra. Nós participamos da igreja universal ao mesmo tempo que precisamos participar da igreja local. Por quê? Porque o conceito de igreja dado por Jesus e também pelos apóstolos é de coletividade, é de estarmos unidos, é de estarmos juntos, é de estarmos congregando, ajudando uns aos outros. Problemas sempre existirão, nas igrejas pequenas, nas igrejas grandes e até mesmo fora da igreja. E estar frequentando a igreja, participando ali, não é exigir a perfeição daquelas pessoas, mas é procurar ser o mais perfeito possível dentro daquela comunidade. É ter a maturidade de conviver e ouvir, às vezes, coisas que não concordamos ou que não estão amparadas biblicamente, sem nos corromper, sem nos igualar, mas mantendo a pureza, mantendo o exemplo para os fiéis. Porque se em uma determinada igreja local existem aqueles que trazem escândalos, existem aqueles que trazem problemas, podem ter certeza, existem aqueles que estão com os joelhos dobrados, existem aqueles que estão vivendo em santidade, existem aqueles que estão buscando a Deus reverentemente. É a estes a quem devemos imitar, é a estes que nós devemos olhar e ter como exemplo, não os demais. Os demais precisam do nosso amor, da nossa misericórdia, das nossas orações, para que mudem. Inclusive, como a Emily colocou aqui, muitos líderes precisam da nossa intercessão, da nossa oração, para que voltem o seu coração verdadeiramente a Deus e conduzam o povo com temor, com reverência, com santidade, com amor. E, enquanto isso, nós não vamos abandonar a igreja, mas vamos ser úteis a ela, vamos ajudá-la a seguir o plano de Deus. Aí a Eva pede para participar, eu já vou passar para ela, e vocês se viram aí que a Eva é a menina das perguntas difíceis, hein? E aí já aproveita e responde aí a pergunta da Bruna Morgan, que está aí no chat também, tá certo? Prossiga, Eva.
Pode perguntar, Eva. Ou acrescentar, conforme a sua... Ao microfone. Clica aí no microfone que ele abre. Tá, enquanto a Eva entra, então vamos lá a pergunta da Bruna. Um ponto que a Emily falou, como nós cristãos devemos convencer para que esses desigrejados que melhor é estar dentro da igreja institucional e não da forma de crença dele, que só ele alcançará essa perfeição. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6:18, diz que ele edificaria a sua igreja num grupo de pessoas, né? Então, o Senhor, ele chama, nos chama para sermos esse grupo de pessoas que são tirados para fora, que são os escolhidos em si. Então, se nós queremos sermos chamados de cristãos, sermos chamados de igreja do Senhor, sermos os escolhidos de Deus, nós devemos entender que existe dentro desse chamado um propósito. Qual é esse propósito? É estar caminhando nos ensinos e nos preceitos que o próprio Senhor Jesus deixou através das suas palavras. Então, assim, existe o homem perfeito, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor deixa o exemplo de si próprio, que ele passou na terra, caminhou sobre a terra, teve problemas, enfrentou situações, enfrentou afrontas, escárnios e tudo isso, mas não deixou a sua fé se esvair, não deixou a sua fé se perder. Antes, permaneceu firme, caminhando firme no propósito em que Deus colocou na sua vida. Tá? Então, eu acho que nós devemos que começar, igual o Jean já fez a colocação, de que nós precisamos primeiro entender, além de entender qual é a ideia dos desigrejados, mas nós devemos começar a nos pautar no conceito do que é realmente igreja. O Montoni disse aí, o conceito da igreja universal, o conceito da igreja individual. Paulo, ele faz, se nós estudarmos as cartas do apóstolo Paulo, Paulo faz inúmeras ilustrações, inúmeros conselhos para que nós possamos reconhecer qual é o verdadeiro caminho e propósito de sermos cristãos, de estarmos envolvidos, de sermos membros de igreja. Eu li realmente esse livro que o Montoni indica, e realmente o escritor, o autor, ele faz tudo isso. Ele deixa claro de que ser membro de igreja não é simplesmente você ir ser participante de uma denominação, mas é ser alguém que está em atividade, ser alguém ativo no meio, entendendo tanto a palavra como o que é realmente ser membro do corpo eclesiástico da igreja, ser membro da denominação em si, da instituição sim, tanto no seu governo eclesiástico, tanto no seu conceito do cumprido índice, da sua missão, do conceito evangelístico, no conceito geral em si. Eu acrescentaria aí, Johnny, muito bem a sua colocação, em resposta à Bruna, eu acrescentaria que o que dizer aos desigrejados? O mesmo que nós falamos para os que estão na igreja e acabam ouvindo e vendo tantas coisas erradas. Nós encorajamos eles, exortamos, olha, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar aqui entre a igreja, é aqui que nós vamos colocar os nossos dons em prática, é aqui que nós vamos comungar, é aqui que nós vamos viver o amor, perdoar, sermos edificados por aqueles que Deus instituiu como obreiros, como pregadores, como profetas, como ensinadores. Vamos orar para os bons exemplos que temos, e temos bastantes exemplos para olharmos, e continuar crendo, assim como o Senhor Jesus falou lá, quando esteve aqui em vida, né, em corpo, e
E ele disse o seguinte, olha, vai haver o joio e vai haver o trigo. Vão conviver juntos. Então, o Senhor Jesus nunca iludiu o seu povo, a sua igreja. Ele sempre alertou a respeito dos falsos crentes, dos falsos obreiros, que existiriam em meio à igreja. Então, nós não podemos olhar para esses maus exemplos e nos sentirmos desencorajados a congregar. Pelo contrário, eu preciso ser um bom exemplo para alguém, continuar servindo a Deus, olhar para a minha vida e dizer, não, tem muitos aí que estão realmente trilhando um caminho errado, mas eu vou seguir aqueles que estão vivendo a palavra de Deus. Eva já arrumou o microfone, Eva? Só um minuto antes da Eva falar, só complementar Por favor, Jean. Minha visão também sobre essa pergunta da Bruna, né? Eu acho, assim, que isso daí também foi uma coisa que me tocou quando eu estava fazendo essa pesquisa, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender qual é o papel da igreja, o que é igreja, o que é ser igreja, para você convencer essas pessoas de que o local onde você está correto ou não, né? E eu penso que é muito pegando o que o senhor falou, irmão Tony, juntamente com o Johnny e a Emily, né? Também a gente pautar que a gente também está tendo a oportunidade de fazer mudanças, né? Não é que a gente também sempre foi assim que a gente vai aceitar, né? Eu acho que atualmente a juventude ela está com um conhecimento crítico muito amplo, então ela não está aceitando mais certas coisas que no passado era mantido como de uma tal forma. Então acho assim que a gente também, como jovens, como ativos, como formados, como estão se formando, né? A gente também tem que ter essa visão de qual pode ser a nossa participação para a gente estar se parecendo mais com o modelo de Cristo. Porque, acima de tudo, nós temos que ser cristãos, que é seguidores de Cristo. Então, assim, realmente, tem o joio, tem o trigo, como em todo lugar, como o Johnny colocou naquela metáfora ali, naquela paródia, né, que fizeram. Não existe igreja perfeita enquanto existirem pessoas imperfeitas, né? E, realmente, em todo lugar que a gente for, a gente vai encontrar problemas porque as pessoas estão voltadas à imperfeição, né? Mas, assim, é reconhecer que a gente está buscando ser diferente e que a gente vai buscar essa mudança, né? Que Deus ele vai tratando com essas pessoas também, sim. Não é desistir, mas ser aberto a um diálogo, aberto a essas mudanças que estão sendo necessárias também, né? Um dos conceitos dos igrejados é os versículos isolados, e não vamos deixar isso aberto aqui na nossa discussão, e deixar esclarecer que nós vemos aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25, mas no contexto em que nós encontramos esse verso, o apóstolo ele nos aconselha a sermos ousados ao entrarmos no templo para apresentarmos ao Senhor o nosso sacrifício, a nossa adoração, a nossa fé, com ousadia e com firmeza da convicção daquilo que nós temos nos nossos corações. Ele diz lá no verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, estando um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Seguimos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a convicção da nossa esperança, pois fiel é o que prometeu. Então, deixarmos de olhar para as coisas que acontecem por mãos de homens e confiarmos nas promessas do Senhor e continuarmos baseados na nossa fé. E ele fala mais lá no capítulo 11 que a nossa vida deve viver pela fé, pela convicção daquilo que a gente crê, da convicção daquilo que nós conhecemos através do Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida. E colocar em prática. Então, fortalecer a nossa fé, colocar tudo isso, todo o ensinamento em prática, para não deixarmos ser vencido por falsas ideologias, por falsos movimentos, por vendavais que vêm e vão e tentam nos desestabilizar. Então, Eva. Amém. Pai do Senhor, gente. Paz. Tive um problema aqui com o microfone, mas consegui resolver.
Eu queria pedir desculpa já desde agora que eu não vou poder ligar a câmera. E primeiro eu gostaria de fazer uma... Tem algum microfone ligado que tá dando eco no meu ouvido? Eu não sei qual que é. Aí, obrigada. Então, eu gostaria de fazer primeiro uma explanação sobre algo e aí depois eu vou fazer a pergunta para vocês. Então, a igreja, né, como aqui no Brasil é chamado, né, o movimento dos desigrejados, ela teve início sendo chamada a igreja orgânica, né? Ela foi... O termo dela em inglês é, se eu não me engano, simple church, alguma coisa assim, que na tradução se torna igreja simples, e ela foi criada por um casal que se chamava Tony e Felicity, são os Dales. Basicamente, eles eram de um movimento, de uma igreja, né? Se eu não me engano, era presbiteriana na Inglaterra. E eles contam, né, em entrevistas que era uma igreja muito abençoada, era um povo muito perseverante, um povo muito abençoado, que tinha muitos trabalhos, etc. Só que eles tiveram que se mudar para o Texas, tendo em vista aos planos de Deus, eles afirmam, e também em relação a coisas da vida, do trabalho. Então, quando eles mudaram para o Texas, eles visitaram várias igrejas, visitaram vários ministérios, e eles não sentiram o mesmo... eles falam que eles não sentiram a mesma perseverança e o mesmo calor que a igreja da Inglaterra tinha em relação aos projetos, em relação ao próprio poder do Espírito Santo na igreja. Então, eles começaram a orar ao Senhor e pedir que o Senhor direcionasse eles de alguma forma para que eles pudessem ajudar ali nas igrejas, para que eles pudessem saber o local que Deus queria que eles ficassem. Então, a Felicity, ela conta em uma das entrevistas que o Espírito Santo levou eles a fazer um estudo bíblico em casa. Então, toda sexta-feira eles faziam um estudo bíblico em casa e eles começaram com 12 pessoas. Eles começaram a fazer esse estudo bíblico e foi cada vez mais crescendo, né? E eles foram vendo a influência que esse movimento estava causando nos jovens, principalmente nas universidades do Texas. E como que foi muito abrangente naquele povo a atuação do Espírito Santo naquelas reuniões dentro das casas. Então, eles diziam, né, eles dizem até hoje que eles não têm nenhum ministério específico, porque as reuniões, né, acontecem nas casas, mas ainda assim eles se denominavam igreja. Então, assim, atualmente, eles têm mais de 50 mil igrejas, né, como são chamadas as reuniões que eles fazem nas casas. E eles começaram a também viajar para outros países, né, e como, eu não lembro se só o Tony, ele é médico ou se a Felicity também é, mas eu sei que um deles é médico. Então, como eles já tinham essa profissão, eles começaram a viajar e eles já tinham experiência com isso, começaram a tratar as pessoas nos países, né? Países que necessitam mais. Então, eles iam mais para a África, para a Índia e etc. Então, eles ajudavam essas pessoas, tratavam, né, da saúde e também já pregavam o evangelho. Isso nos Estados Unidos, né? Lá para fora, na Europa. Quando esse movimento chegou aqui no Brasil, foi por meio de um homem chamado Neil Cole, alguma coisa assim. Ele, inclusive, escreveu um livro que chama Igreja Orgânica, Plantando a Fé, Onde a Vida Acontece. E é depois desse livro que surge, né, essa denominação de movimento dos desigrejados. Foi quando as pessoas começaram a ler, né, o livro, tomar conhecimento do movimento. E a maior parte dessas pessoas foram pessoas que realmente estavam chateadas com a instituição igreja. Como vocês já falaram, né, com toda a hipocrisia que eles falam ter, né, as pessoas que eles falam desonestas que tem ali dentro dos templos e etc. Então, eu acredito que quando esse movimento chegou aqui no Brasil por intermédio desse livro, né, da Igreja Orgânica, ele perdeu totalmente o contexto original. Então, tendo em vista essa contextualização, eu queria saber o que vocês acham. Se esse movimento da Igreja Orgânica, que ele é exposto e aplicado pelo Tony e pela Felicity lá fora, ele é algo errado. Ou se ele somente passa a ser algo incorreto quando a gente leva, principalmente aqui no Brasil, por esse lado de, nós estamos chateados, fomos machucados, a gente não aguenta mais essa hipocrisia e etc.
Johnny, seu microfone tá fechado. Obrigado, Jean. O Montônio pode me ajudar aí, quando eu comecei a fazer o estudo, que ele chamou a gente para fazer esse webinar, que essa reunião, eu comecei a fazer estudo e mandei para ele, em PDF, o livro Simplesmente Igreja, que é uma das traduções do livro do Simples Church, da Felice do Tony. E aí o Montoni leu, aí acho que não sei se ele leu todo o livro, ou se ele fez um comentário, que é um livro muito bom, é um livro bem pautado no ensinamento. Aí eu disse para ele assim, Montoni, mas esse livro é a base do movimento desigrejado nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, eu não acredito. Foi mais ou menos esse termo que você usou, né, Montoni? Realmente, como você disse, pelo menos com a minha leitura, o meu entendimento com as pesquisas sobre o movimento dos desigrejados, eu, em si, não concordo justamente pelo termo que foge a nossa base doutrinária, a nossa base de ensinamento, que é a igreja, né? A igreja em si, que é a comunidade, a reunião de pessoas com o intuito de fazer o serviço a Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus. Eu não concordo justamente pelo termo que você disse. Eles, na tradução, na transição de lá, da origem, de lá dos Estados Unidos para cá, do conceito melhorado deles, até onde chegou hoje, se perdeu muito, se banalizou muito algumas coisas, se envolvendo justamente na decepção, deixando ser levado pelos erros e pelas contradições da atualidade da igreja de hoje. Então, assim, eu acredito que se basear, como muitas pessoas se baseiam nesses ensinamentos, nesses livros, nos leva a questionar a nossa realidade de igreja, né? Então, nós temos que... Tem sim, realmente, eu li o livro e alguns comentários, né? Tanto que o Neil, alguma coisa assim, que é o que faz a tradução do livro, ele escreve outros, né? Casa cheia, alguma coisa assim. Que ele fala sobre o discipulado em casas, onde você faz a reunião no lar, chama pessoas e discipulam pessoas ali dentro. Não necessariamente as pessoas precisam ir à igreja, mas se reúnem em pequenos grupos e são discipulados ali. Então, assim, são pessoas que deixam o convívio e deixam a obediência ao clero eclesiástico da igreja. Eles não adotam, eles não admitem esse clero, justamente pela alegação da falha, da negligência, da mentira, do egoísmo que há dentro da igreja. Como você mesmo citou, como a Emily citou, né? Existe, além de não só eles, os desigrejados, mas muitas vezes nós nos questionamos, porque a igreja existe um monopólio, existe como que eu posso dizer, um imperialismo de pessoas dentro da igreja que se detona dono da igreja. Mas nós sabemos que nós não devemos olhar para essas coisas, mas sim nos basear e nos pautar em Cristo. Sermos seguidores de Cristo, assim como Paulo foi, assim como os outros discípulos foram. Seguir e olhar somente para Cristo. Esse Entendi. livro que foi citado aí pelo Johnny, até ele me mandou uma versão, eu li, e assim, eu falei para ele o seguinte, eu não creio que foi a intenção dos autores defender o desigrejismo, porque em nenhum momento eles falam isso. Nesse livro Igreja Simples, eles chamam até a Igreja da Cruz, eles vão defender uma adoração coletiva, em todo momento eles defendem a necessidade do culto,
Só que eles defendem um culto mais objetivo, um culto mais voltado à adoração, um culto com discipulado. Não aquela programação em que envolve as pessoas de segunda a segunda e não dão tempo para ela, de fato, desenvolver o fruto do Espírito, ensinar outras pessoas a respeito de Cristo. Então, eu vi nesse livro uma ideia de uma igreja menos institucionalizada, mas organizada e não deixando de congregar. E o que eu vejo? Quem pega esse livro aqui no Brasil e defende a questão do desigrejismo está forçando o que os autores tentaram dizer. O que eles são contra é a questão da igreja organizada, no sentido de toda essa burocracia que existe, dessa rigidez, mas em nenhum momento nesse livro, pode ser que tenha outros, mas nesse livro de Igreja Simples, eles vão contra algumas práticas, particularmente eu também acho que deve mudar, né, no sentido de dar mais importância e relevância ao discipulado. Nós pecamos muito nessa questão, e as pessoas acabam se tornando cristãos superficiais, cristãos que se contentam a ir num culto para ouvir muito louvor e pouca palavra, para ele está tudo bem, e não tem prazer em uma reunião de estudo bíblico, na escola dominical, de estudar a Bíblia, porque falta esse incentivo, infelizmente. E isso acontece lá no começo da fé. Então, ele vai defender a questão do discipulado, assim como eu defendo. O discipulado, necessariamente, ele não precisa ser feito na escola dominical para a classe novos convertidos. Isso não é discipulado. Pode fazer parte de um programa discipulado, mas não se limita a isso. O discipulado, ele precisa ir ao alcance das pessoas, na igreja, fora da igreja, se for preciso levar o ensino na casa dessas pessoas, se reunir em grupos na casa dessas pessoas, como eu já fiz isso quando houve necessidade. Então, usar, inclusive, hoje a tecnologia para promover o discipulado, por que não? Então, eu vi muito isso nesse livro, mas ainda não conheço esse livro Igreja Orgânica, do Neil Colley, mas está na lista. Entendi. Então, só gostaria de fazer mais uma pergunta. Tendo em vista que a visão original dos autores, né, não é algo que seria, entre aspas, condenável, o que a gente pode falar para as pessoas que defendem essa visão na versão original? A gente fala que a igreja orgânica ela é algo errado que não pode ser feito, ou a gente fala que na versão original, ela, na visão dos autores, né, quando eles criaram todo esse modelo, ela é algo que pode sim ser aplicada? Olha, é muito bonito, sabe? A questão da igreja, ela existir, mas chega um ponto que ela vai precisar se organizar. Aí eu queria que o Jean, que é nosso advogado, falasse da questão da necessidade da igreja, enquanto no Código Civil, sendo vista e reconhecida como uma associação. Ela precisa existir juridicamente, estatuto e tantas outras coisas para poder ter o espaço, né, dentro da legislação, né? Sim, como o Antônio falou, né? A igreja ela precisa ter todo esse regimento burocrático também. Até a Eva, que é da parte do direito também, né? Você vai ter mais conhecimento adiante, né? Tanto até a questão do tributo, para não ter cobrança, tudo tem que ter uma sequência de normas, né? Mas a gente vê que isso também vem desde da Bíblia, que ela já traz um conjunto de regras também para a gente estar seguindo no dia a dia, né? Tanto a titularização de bispos, né, de pastor, do papel de todos eles em si, ele já é visto na parte da Bíblia também, né? Aí a Lília também é outra advogada que pode estar auxiliando, né? Então, essa questão de que precisa ter os regulamentos, né?
o responsável, toda essa questão burocrática legislativa para estar funcionando a questão da igreja. Né, Lília? Acho que a Lília está meio tímida ainda, né? Está se organizando para poder entrar. Mas é nesse sentido também. O que eu acho assim, que o Montoni quer acrescentar é que nós precisamos entender que, como instituição, como igreja, edifício, ela precisa, na visão jurídica, ela precisa existir em papéis em ordens. E como um instituto, ela precisa ter o seu presidente, o seu representante, e como instituto, ele precisa ter seu representante legal financeiro, onde entra e sai rendimentos financeiros. Então, as pessoas precisam de uma pessoa responsável para organizar e prestar contas de tudo isso. O que os desigrejados ou as pessoas, às vezes até mesmo os cristãos não entendem, é que se existem essas pessoas, então por que tomam certos tipos de decisões? Não tomam certas decisões aleatoriamente. Existe, além da Bíblia, além da instituição ministerial, onde o próprio Paulo nos ensina nas suas cartas, existe também, como o próprio Senhor Jesus disse, que nós devemos obedecer, existem as leis dos homens, as instituições dos homens, que também precisam ser, são regidas e precisam ser obedecidas, né, à risca. Mas também, por ser homem, existe falha, mas nós, como participante dessa instituição, como a Emília já disse, precisamos estar ativos nessa instituição, tanto no quesito de fé, mas também de participação. Para quê? Para questionar e ver as coisas andarem organizadamente e ter um crescimento pessoal. Sim, só complementando o que o Jean falou em relação e o tio Tony falou também, no quesito jurídico, né, as igrejas, elas são consideradas, né, pessoas jurídicas de direito privado. Então, segundo o novo Código Civil, né, elas não têm a obrigação de alterar o estatuto social delas no prazo que é previsto pelo Codex, que eu não sei certinho qual é o prazo, mas elas não têm essa obrigação de alterar o estatuto igual as outras pessoas jurídicas de direito privado têm, e isso se dá em vista do respeito à liberdade religiosa. Sim, né, até o próprio Código Civil, ele vê, né, a possibilidade e não pode ser contrariado na criação da igreja em si, né, então ela vai ter um ato constitutivo, ela vai seguir todos os requisitos necessários para a criação de uma sociedade, né. Então, por isso que tem o líder, né, tem a questão dos secretários, também tesoureiros, da questão da receita, tudo isso tem que estar constituído formalmente, né, conforme a lei dita na questão das pessoas jurídicas, né. Mas assim, Eva, nesse sentido que você falou, né, nessa pergunta, eu acho que é muito o que o Antônio falou mesmo, no sentido de que a gente tem que trazer, né, o lado, ver, né, o que está acontecendo nessa questão, assim, do pensamento deles, e trazer para a nossa igreja. Eu acho que também, hoje em dia, tem falhado essa questão do discipulado, né, as pessoas não têm dado tanto âmbito, assim, na questão da escritura, né, da questão do estudo, e essa é uma ideia que, quando a gente se reúne com pessoas com o mesmo propósito, entendeu, de repente até em pequenos grupos, por ter menos pessoas, todo mundo tem mais chance de falar e expor o que pensa, né? Então isso acaba sendo mais produtivo nesse sentido. Mas todos nós precisamos ter uma igreja de origem, e a gente vai estudar, acho que daqui para frente, né, o que significa essa igreja, por que a gente deve ir numa igreja, né? Até separei aqui alguns versículos para estar compartilhando com vocês, né, mas eu só vou deixar aberto para o Johnny, se ele quer fazer mais alguma complementação sobre esse tema, antes da gente passar para falar o porquê que a gente deve ir para a igreja e por que esse movimento dos desigrejados, né, ele não corresponde ao que a gente acredita em si, né? Era só, acho que o último tópico de conselho da ideia
os conceitos dos desigrejados, é justamente, eu disse, né, o versículo isolado. Eles tomam para si, Mateus 18, 20, que diz, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos, nós colocamos na lição da escola dominical, em meu nome ali eu estou, como o Senhor Jesus disse. Eles alegam, como nós também, muitas das vezes, já usamos esse termo dentro da igreja, erroneamente, mas acredito que isso aqui vai acrescentar para, a partir de agora, nós podemos corrigir o nosso conceito, é que quando o Senhor Jesus ele diz ali naquele versículo, existe um contexto por trás desse versículo que deve ser avaliado e deve ser compreendido por todos nós, para que nós não venhamos a misturar, a fazer acréscimos indevidos dentro da palavra do Senhor. Quando o Senhor ele fala em Mateus 18, 20, ele não fala simplesmente no contexto de reunião. Eu estar com o Jean e louvarmos ao Senhor e prestarmos um culto a Deus, que ali ele vai estar. Ele vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória e a sua alegria. Não. O texto ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em comum acordo para a correção e a disciplina da pessoa que estiver em erro. Eu vou até ler com os irmãos todo o texto para que possamos entender junto o que o Senhor quis deixar nessa passagem. João, capítulo 18, a partir do verso 15, que diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 irmãos. Vê que o Senhor Jesus já começa a dizer que se o irmão pecar, se tiver algo de errado entre a comunhão dos irmãos, precisa ser consertado, precisa ser corrigido. Se entre um e outro, entre 2, não tiver como um acordo, não tiver apaziguado a questão, leve o testemunha, e é através da participação desta testemunha e da conscientização do erro, e do reconhecimento do erro, do conserto do erro, é que o Senhor vai estar presente e ele vai fazer concordância nessa parte. Então, assim, não é somente, os desigrejados não estão somente presos na decepção da igreja, do corpo de Cristo ou do conselho eclesiástico, eles não estão simplesmente, não estão sendo compreendidos, ou eles querem simplesmente ter liberdade nas suas opiniões, mas também tem algumas compreensões erradas dentro da Bíblia. Então, assim, o cuidado da compreensão para que nós não caiamos no mesmo erro do desigrejados é isso, entender que, como homem, vamos nos decepcionar, mas não devemos dar liberdade à decepção, mas sim buscarmos ao Senhor para nos livrarmos deste mal, mas também não devemos tomar conselhos isolados da palavra, mas sim observar o contexto em si para podermos transmitir e usarmos como desculpa. É isso, Jean. Se quiser entrar aí na outra parte. Amém, isso mesmo, né? A gente está aprendendo, mas também com vigilância nesse sentido, né? De refletir o que a gente pode acatar desse movimento que de repente, que a gente poderia trazer de mudança para nós, né? Assim, para melhoramento, mas tendo cuidado, né? De que esteja de acordo com a palavra, né? Aí, nesse momento, eu quero pedir a participação aqui da Jenny, né? Queria que a Jenny falasse para a gente um pouquinho do que ela entende por igreja e por que a gente deve ir à igreja. Pai do Senhor, gente. Então, o meu entendimento por igreja são, como o Johnny disse no início, um grupo de pessoas reunidos para cultuar, para servir, para ser corpo de Cristo. É um grupo de pessoas que professam a mesma fé. E qual é o outro conceito, Gê? Por que devemos ir à igreja?
mas ir à igreja o tempo ou... Isso, igreja institucionalizada. Ah, sim. Então, a importância de ir à instituição igreja, no meu ponto de vista, é justamente a comunhão entre os irmãos, a manutenção do corpo de Cristo e como assim? A gente não consegue por si só, muitas vezes, nos firmarmos na palavra, nos firmarmos nos caminhos de Deus. Nós somos frágeis, às vezes nós caímos, e como a própria Bíblia diz, tem a importância das pessoas ali da mesma fé quando a gente cai, quando a gente está numa situação difícil espiritualmente falando. Então, assim, a instituição igreja acaba nos proporcionando isso, proporcionando pessoas capacitadas por Deus, espiritualmente, eclesiasticamente, para nos ajudar nesses momentos. Então, eu acho importante nesse quesito também, sabe? É algo que eu notei, assim, que foi muito importante para mim. E sem contar a importância do culto agradável, racional a Deus, e como pessoas ali que têm conhecimento, que são capacitadas por Deus para terem conhecimento, para nos passar esse conhecimento, para nos ajudar a crescer, desenvolver espiritualmente. Então, na minha visão, é isso. Amém. Foi uma resposta bem completa, né, Johnny, acerca do porquê devemos ir, o que é a igreja, né? Realmente, o que mais a gente se baseia, né, é o que o Montoni já falou um pouco, né, acerca do corpo de Cristo, né, que até que as pessoas tendem a confundir, né, o corpo universal com a igreja, como corpo da igreja assim, atual que você vai, né, e não, uma complementa a outra, né, as duas têm que estar existindo, né, e nesse sentido até separei aqui alguns versículos, né? Quem quiser estar anotando para estar lendo mais tarde, né? Eu aconselho, né? Em Hebreus 10, do 19 ao 25, que o Johnny já nos trouxe também esse entendimento, né? Que fala sobre nós realmente entrarmos, né? Na presença de Deus, e aí ele especifica sobre essa questão de por que não abandonar a congregação, né? Sobre realmente isso que a Jenny falou, de um estar ajudando ao outro, né? E também temos lá em 1 Coríntios 12, do versículo 21 e 22, que vai falar um pouco dos membros do corpo de Cristo, né? Às vezes a gente tende a inferiorizar um ao outro, né? Ah, porque é o dedinho menor, ou porque é a minha orelha, não sei o quê. Mas todo o corpo é importante, né? Então nós precisamos um dos outros, como corpo de Cristo, como membros, para que a gente consiga chegar até o céu, né? Todos nós somos importantes, porque cada um vai ter a sua particularidade, né? Cada um vai ter a sua função específica. E a gente vê que lá em Atos também, na igreja primitiva, ela já tinha essa preocupação. Eles iam aos templos, né? Se reuniam nas sinagogas, partiam o pão. Eles tinham todo esse aspecto de visão de estar em comunhão conjunto, né? Tanto que o apóstolo Paulo, né, ele é o que mais se preocupa em todo momento, ele está especificando e ele está defendendo essa questão da comunhão e da necessidade de a gente estar um próximo com o outro, né, que esse é o diferencial da igreja em si. Por que a gente precisa estar indo? Por que a gente precisa ter esse apoio? Porque para cada um tá ajudando um ao outro. Até tem uma metáfora que fala assim, né, que quando uma pessoa que ela sai da igreja é como se você pegasse uma brasa quando sai do fogo. No início ela tá ali acesa, ela consegue se manter, só que com o tempo o que vai acontecendo? Ela vai se apagar. Mas quando tem vários brasas ali, quando você vai ligar uma churrasqueira, vamos supor, né, quando você coloca vários esqueci o nome, carvões, né, junto para pegar o fogo, logo ele começa e ele se mantém aquilo ali, porque um vai dando suporte para o outro, né? E assim somos nós. Uma outra alegoria também fala sobre a questão também de um caminhão-pipa. Quando as pessoas estão sem água, aquele caminhão-pipa ele é necessário, ele sai distribuindo para as casas aquela água, né? Mas para isso ele precisa estar o quê? Abastecido. Então é por isso que a gente frequenta a igreja em si, né? Para a gente se alimentar, estando em comunhão com outras pessoas que estão nos ajudando a se manter firmes naquele propósito, para que a gente possa conseguir chegar e almejar até o céu, que lá sim que é a santificação que a gente vem buscando, né? Você quer falar mais algum ponto, Johnny?
Na questão do porquê, né, nós devemos entender o que é o conceito de desigrejados e o que é igreja em si, né, para combater, e devemos entender que somos chamados para ser igreja e sermos um órgão vivo diante do Senhor. É que o próprio Senhor Jesus, como eu já disse, já usei essa citação e quero reforçar aqui, né, na questão de entender o que é igreja para nós, é que o Senhor Jesus fala com Pedro, em Mateus 16, verso 18, que diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligaste na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando o Senhor Jesus ele fala sobre Pedro, né, que sobre esta pedra, sobre este pedregulho, sobre essa lasca de rocha, edificaria a minha igreja, ele diz que sim, através de Pedro, juntando esses montes de pedregulhos em si, ele vai edificar um montante de pedra, uma rocha no conjunto, né? Não só Pedro, mas todos os outros que vierem e tiverem este mesmo reconhecimento de que são chamados para ser igreja e serão edificados para o propósito do Senhor. Aí Paulo ele diz no texto, num verso mais à frente daquele que você citou, do 1 Coríntios 12, no verso 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e membros particulares. Então, como que nós podemos deixar de ir à igreja, deixarmos de nos nomear, temos a nomenclatura de igreja do Senhor, e sermos desigrejados sem igreja, e dizemos que participamos do corpo de Cristo, porque o corpo é um conjunto, é tudo ligado, o dedo ligado à mão, a mão ao braço, o braço ao ombro, o ombro ao tronco, o tronco à cabeça. Então, assim, o conceito do desigrejados dizer que não querem, não seguem a igreja, eles estão dizendo que eles não participam do corpo. E se nós que participamos, que cremos na palavra do Senhor e que declaramos que fazemos parte do corpo de Cristo, temos que estarmos em comunhão, em união com Cristo no propósito de igreja. E aí Paulo ele diz, continua chamando-nos a atenção do conceito de igreja, em Efésios, capítulo 1, verso 13, que diz assim: e com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, esperamos, ele está aí no plural, no conceito de mais de uma pessoa. Não está na primeira pessoa do singular, e sim na primeira pessoa do plural, do conjunto de mais de uma pessoa. Então, se somos corpo, somos participantes de várias pessoas juntos, vários membros juntos. E se estamos querendo louvar e engrandecer ao Senhor, que façamos isso em juntos, em comunhão, em unidade, para o propósito de Cristo ser glorificado nas nossas vidas. Então, a importância de participarmos da igreja, a importância de sermos igrejas diante do Senhor é não abandonarmos a unidade, não abandonarmos a comunhão, não abandonarmos o propósito de sermos corpo de Cristo. E o corpo que cresce, o corpo que se une, o corpo que caminha, o corpo que segue a ordem do seu cabeça, que é Cristo Jesus. Acredito que encerrando, né? Agora, não sei se o Jean tem alguma coisa a acrescentar, Jean. Não, somente isso mesmo. Para encerrarmos, é importante que nós tomamos para nós o conselho de Paulo, quando ele continua escrevendo aí em Efésios a unidade da nossa fé, a unidade
de Cristo é que precisamos participar, precisamos termos ministros, termos obreiros, precisamos comungar com os irmãos, estarmos em amor, ceiarmos, para que através de cearmos nós temos a participação da comunhão com Deus, do corpo e do sangue de Cristo, e através da participação da igreja é que nós podemos obter os frutos do Espírito Santo das nossas vidas. E como nós podemos pôr em prática o fruto do Espírito Santo sozinho? Como que eu posso praticar a mansidão dentro de casa, dentro de quatro paredes, olhando para um computador? Eu só consigo praticar o domínio próprio quando eu sou confrontado pelo meu irmão. Eu só consigo praticar a mansidão quando eu sou posto à prova da minha mansidão. Como eu posso praticar a caridade se eu não oferecer auxílio ao meu irmão? Como que eu posso praticar a caridade se eu não me estender a mão e não participar com o meu irmão das suas dificuldades? E até o próprio apóstolo Paulo diz que quando nós devemos estar inquietos nas nossas preocupações, nas nossas petições, antes apresentemos aos oficiais da igreja todas as nossas preocupações e todas as nossas petições e a Deus para que nós possamos, em conjunto, alcançarmos a graça do Senhor. Então, eu quero concluir que a questão de deixarmos a igreja, de deixarmos a comunhão de Cristo, é abandonarmos a ideia de sermos corpo de Cristo. Amém, Johnny. Amém, Jean. Fico agradecido, lisonjeado de poder ter participado aqui como mediador e principalmente ouvinte, refletindo a respeito desse tema. E eu até compartilhei aí no chat um link, 2 links, na verdade, um do Teologia Brasileira e outro do CACP, onde fala sobre esse assunto. E, é claro, nós não pretendíamos esgotar nesse tempo aqui tudo que está relacionado a esse tema. Mas tenho certeza que despertamos a curiosidade de alguns para lerem mais, para entenderem a necessidade da igreja enquanto comunidade de fé, a qual nós devemos pertencer. E em no final desse artigo, do CACP, ele então faz um questionamento: qual é o futuro desse movimento? Qual o futuro dos desigrejados? É provável que muitos permaneçam desiludidos ou reticentes em retornar à frequência eclesial. Preferirão permanecer no ceticismo comunitário. Outros talvez encontrem modelos mais espontâneos e informais para compartilhar a fé cristã. Há ainda aqueles que retornarão às comunidades históricas. Lá no finalzinho diz assim, lá em 1997, falecido ministro da Convenção Batista Brasileira, Darcy do Silec, alertou sobre a necessidade de as igrejas desenvolverem ferramentas para trabalhar com aqueles que se desiludiram com o cristianismo e que se tornaram agnósticos religiosos. Olha novamente aqui a importância do discipulado. Se a pessoa ela tem um discipulado forte, consistente na palavra de Deus, ela não vai se decepcionar ou se desiludir facilmente, né? Ela vai analisar e vai entender que isso já existia desde os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim ainda, isto é, muitos dos atuais desencantados com a igreja, uma vez percebendo o equívoco do abandono institucional, poderão recomeçar a vida nas igrejas mais sadias. Olha que interessante essa abordagem. Ele vai falar sobre igrejas mais sadias do que outras. E é verdade, existe.
Existe aquela igreja onde a doutrina, a palavra de Deus, ela é mais pregada, o tempo, a valorização, a comunhão entre os irmãos, menos hipocrisia, menos conceitos humanos sendo colocados e mais palavra de Deus. Então, eu até digo e defendo aonde eu vou, aonde eu ensino, aonde eu prego, e eu digo para a igreja, não admita, não aceite estar debaixo do jugo de um obreiro, de um pastor que não ama a igreja. Procure outra. Procure uma igreja saudável, uma igreja sadia. O pastor, ele precisa ser motivado pelo amor. E isso a gente fala e defende e ensina. E nós fazemos parte da igreja, defendemos isso, vamos continuar fazendo parte dela, fazendo a diferença e pregando e dizendo o que precisa ser dito. Para finalizar, eu deixo aqui a reflexão de Paulo, que escreve: a igreja que estava em Colossos, uma igreja organizada, uma igreja com obreiros, uma igreja já com cultos regulares. E ele vai dizer assim no capítulo 3, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo, nos seus dias que viveu aqui, escreve uma igreja e diz assim: olha, se tiver alguma queixa, não abandone a igreja, não deixe de congregar, não fique só em casa adorando a Deus. É importante adorar a Deus em casa. Nós falamos já sobre isso, a questão da adoração individual, particular, ela não dispensa a adoração coletiva, a adoração em comunidade, a adoração em grupo, defendida, ambas defendidas pela palavra de Deus. Então, vamos suportar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos colocar em ação os frutos do Espírito e vamos ser a diferença que o mundo precisa e que a igreja também precisa nos dias atuais. Pessoas que buscam avivamento, o poder de Deus, colocar o amor em prática, ajudar o próximo, priorizar o reino de Cristo, façamos a diferença. Antônio, só para, antes de eu encerrar, só fazer uma ressalva aí. Quando nós discutimos, o Jean, sobre a questão daquilo que a gente apresentaria nessa reunião, a gente se limitou justamente no conceito do que é desigrejados e o porquê não deixar de ir à igreja. Mas, como o senhor mesmo disse aí, existe... nós abrimos o leque do tema, existe muito mais conceito, muito mais questões a ser debatidas. E em resposta a todas as perguntas, tanto a pergunta da Amy, da Eva e a participação da Bruna nas suas perguntas, é justamente o que o senhor acabou de colocar. Nós temos cristãos ativos dentro da igreja e não nos acomodarmos e não aceitarmos um evangelho, um ensinamento superficial, mas sim aquele ensinamento que é pautado com a palavra e pautado na palavra que traga transformação aos nossos dias e às nossas vidas e ao nosso próximo, porque como unidade de Cristo, nós também temos que nos preocupar com os nossos irmãos, com os próximos que estão a nós, porque o Senhor Jesus nos ensinou devemos amá-lo, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos nos preocupar em colocar em prática tudo que a Bíblia nos ensina, para que possamos ser verdadeiramente igreja ativa nos nossos dias, não deixando entrar no comodismo, não deixando entrar na frieza espiritual. Antes, sermos igreja ativa para podermos alcançarmos o direito do reino, o direito de Cristo, ajudando um ao outro,
nos aconselhando um ao outro através da palavra e manifestando o verdadeiro avivamento que a palavra traz nas nossas vidas. Amém, Johnny. Jean, suas considerações finais? Eu faço das minhas palavras a de vocês, né? Essa questão realmente, né, da preocupação, né, que nós jovens retenhamos mesmo assim, né, a questão da palavra, nos apeguemos a isso, né, e que a gente também, né, saiba querer resgatar essas pessoas, né, não só condenar a atitude delas ali, né, e falar assim, não tenho tempo para conversar com a pessoa dessa e pronto, não, mas que a gente possa ser igreja onde a gente estiver, né. Temos a importância de ir à igreja como instituição, mas também de ser igreja onde a gente estiver para alcançar todas as pessoas, né? Vai, Jenny. Amém, amém, Jean. Você tem 30 Jenny, segundos para falar, Jenny. se mais alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer no chat ou pode se manifestar. Os palestrantes estão aí ansiosos para responder alguma pergunta difícil. Então, eu queria só acrescentar uma coisa que a gente estava falando sobre como falar com os desigrejados para trazer eles de volta, né, para o âmbito eclesiástico. Bem, uma estratégia que eu acho muito interessante e que eu já vi sendo aplicada como o irmão Tony falou, fazer parte da igreja instituição não nos impede de fazer discipulado em casa. E eu já vi muitas reuniões de jovens, por exemplo, fazendo uma espécie de culto mais voltada para a palavra, para o discipulado, na casa de alguém. E aí chamaram essas pessoas que se dizem desigrejados para participar. E eles acabam ali envolvidos, né? E acabam frequentando, assim, mais vezes. E nessas reuniões surge a oportunidade de falar com essas pessoas. Olha, a importância do culto, a importância de fazer parte de uma instituição, mas você não é impedido de fazer o que nós fazemos aqui, um discipulado, um culto agradável a Deus na casa de alguém, na casa das pessoas. Mas a importância da instituição na sua vida também tem coisas que aqui nós não podemos te proporcionar. Então, é uma estratégia que eu acho muito interessante, principalmente no âmbito jovem, para trazer essas pessoas de volta. Principalmente aquelas pessoas que saíram da igreja porque foram feridas, porque foram decepcionadas por serem expostas muitas vezes ou por alguém que matou elas espiritualmente. Então, assim, eu acho uma estratégia muito interessante essa estratégia que eu já vi sendo utilizada, entendeu? Só queria acrescentar isso mesmo. Amém, Jenny. Obrigado. E agradeço aos demais. Vamos, então, encerrar a parte da gravação. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui conosco. Agradecer aos palestrantes pela brilhante exposição. Né? Foi muito claro, muito esclarecedor. E tenho certeza que abriu aí a mente, o entendimento, tirou muitas dúvidas. Mas aí agora, quem puder permanecer, quiser permanecer e fazer pergunta e fazer alguma consideração, nós estaremos aí agora offline. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.